Glórias a Deus. Eu quero falar nessa manhã sobre os ciclos de Deus. Na verdade, nós temos percebido, eu não sei se você tem sentido isso, mas eu tenho percebido que nós estamos vivendo uma estagnação, uma espécie de uma letargia, uma paralisação. Embora nós estejamos avançando com algumas estratégias visionárias que o próprio Deus estabeleceu e revelou ao nosso coração, por mais que nós estejamos nos movendo, ainda assim há no nosso coração uma sensação de que parece que as coisas não estão rompendo ou não estão fluindo como deveriam. E é nesse momento que nós precisamos parar tudo e fazer um mergulho interior, um retrocesso, e voltar a perceber dentro de nós situações que estão desalinhadas ao propósito eterno de Deus, e ver se de alguma maneira não são os nossos passos que estão andando em desconformidade ao plano soberano do Pai. De abril, quando nós visitamos os trabalhos missionários na Europa com o pastor Denis, até aqui, Deus tem nos pedido para ficarmos em casa, trabalharmos na base. Por isso muitos dos irmãos aqui receberam algumas mensagens por e-mail, ligações, de nós estarmos parando tudo. Nós não estamos viajando, na verdade falo de mim, da minha esposa, da minha casa, porque Deus nos pediu para ficarmos aqui e colocarmos a cabeça em ordem, nos reposicionarmos para uma nova etapa, nos realinharmos para um novo tempo. Depois dessa palavra, muitos de vocês vão sair daqui com a percepção de que precisam parar. Pastora Vanessa teve uma visão aberta nesses últimos dias na intercessão, e ela viu sobre os céus uma espécie de um corte, como se literalmente Deus estivesse paralisando ou parando um tempo e iniciando outro. Não estou falando dessa paralisação no sentido de um juiz de Deus, porque todas as vezes que Deus também percebe que nós estamos entrando em caminhos totalmente distorcidos e nos movendo de uma forma equivocada, Deus ele dá um jeito de parar tudo para que a gente seja parado e se reposicione. Mas esta parada do céu é literalmente um corte, e como se Deus estivesse dizendo: eu terminei e concluí um ciclo perfeito com muitos de vocês, e vocês não podem continuar essa nova etapa com a mesma mentalidade, com a mesma posição no espírito, com os mesmos argumentos almáticos, com a mesma construção religiosa, com os mesmos fundamentos humanistas, com as mesmas bases babilônicas. Não dá para vocês construírem estratégias na força do seu braço, a seu tempo, a seu modo, porque eu não vou estar mais com vocês, eu estou tirando as mãos. Ou dessa vez vocês param tudo e começam a trabalhar do meu jeito, para que eu comece a implementar e a implantar muitas das minhas palavras proféticas, muitas das minhas vontades soberanas que aí estão retidas no reino do Espírito, porque homens e mulheres não estão se posicionando adequadamente para receber o que eu tenho para esse tempo. Ou então nós paramos por aqui. Você vai para o altar com um sermão muito bem construído, e parece que por mais que você prega e ministra, a palavra não consegue mudar a mentalidade das pessoas e não consegue acessar o coração. Você tem estratégias com muitos índices de que os resultados seriam promissores, seriam positivos, mas quando você coloca em prática, você não consegue o resultado que você esperou, que você almejou. Você começa a lidar no campo do relacionamento e aconselhando pessoas e dirigindo pessoas e fazendo a gestão do corpo de Cristo da maneira que você aprendeu, e você vê que você não rompe. Você parece um sino que apenas soa, mas não consegue produzir nenhum tipo de efeito no reino do Espírito. É como se tudo estivesse paralisado, e se aquilo que você tivesse recebido nos últimos anos de Deus servisse somente para exatamente esse momento, mas daqui para frente já não dá mais, não cabe mais, não tem mais como desenvolver. Quantos estão comigo entendendo essa palavra? Então eu quero liberar para vocês nessa manhã como compreender o tempo e o modo. Repitam comigo: tempo e modo. Existe um tempo estabelecido para todas as coisas,
Mas existe um modo de aplicar esses tempos. Existem no mínimo 3 tempos proféticos que nós costumamos falar. Existe um tempo que é chamado Cronos, que é cronometrado pelo nosso relógio, que é concebido pelas nossas agendas, que é interpretado pelo nosso calendário, pelas nossas datas. Mas existe um outro tempo que é o tempo Kairos, que é o tempo da visitação de Deus, onde nós recebemos direcionamentos, uma nova porção no Espírito, nós recebemos uma visitação da parte de Deus, e Ele muda algumas coisas ao nosso derredor, muda algumas circunstâncias. Mas há um outro tempo que nós precisamos acessar e que poucos de nós entramos, que se chama Aion, que é a eternidade, que é o trono de Deus. O problema é que nós estamos pegando algumas revelações do Kairos, do tempo da visitação, e aplicando no Cronos. Entretanto, o tempo da visitação é somente para despertar a visão, para aguçar a sua visão. E o Cronos é para executar no tempo oportuno, em semeadura, aquilo que está sendo gerado no reino do Espírito. Mas se você não sair dessa plataforma terrena e não acessar a eternidade, você não vai perceber como Deus se move. Afinal de contas, Deus ele não muda, mas Ele se move através dos tempos. Então não há mais como você desenvolver o seu ministério, o seu chamado, da mesma maneira com que você tem trazido até o presente momento. Você precisa entrar numa nova dimensão profética de revelação para o seu chamado, para o seu ministério em Deus. Poucos de nós tiramos os nossos pés da terra. Nós temos muitas formações religiosas, humanistas, que fazem parte da construção do nosso chamado e do nosso ministério. Mas nós precisamos nos desintoxicar de todo esse lixo e entrarmos então numa nova atmosfera em Deus. E eu não falo de um misticismo apenas teórico. Eu falo de uma vida espiritual prática, transformadora. Você vai pegar essas realidades espirituais que são intocáveis, que são intangíveis, porque o reino é invisível, e vai colocá-las na sua vida de uma maneira prática, a fazer acontecer a vontade soberana do Pai na sua vida. E é necessário que nós entendamos algumas coisas. Deus, eu tenho percebido nesses últimos anos que Deus está fazendo algo novo, mas Ele vai fazer algo novo. Muitos profetas têm dito isso, mas Ele não vai fazer na mesma plataforma de funcionamento. Nós precisamos transformar as plataformas de trabalho que nós temos atuado. Precisamos renovar as plataformas que Deus nos deu. Elas não servem mais para esse novo tempo, para esse novo momento, porque é necessária uma nova configuração nesta plataforma. Deus tem trazido ao nosso espírito novas configurações, um novo jeito de fazer, um novo jeito de pensar, um novo jeito de falar, um novo jeito de agir, um novo jeito de direcionar, de expandir, de desenvolver, de ir além. É uma nova forma. E se prepare para as surpresas de Deus. Não tente condicionar Deus dentro das suas ideologias ou dentro da sua formatação, dentro da sua cosmovisão, porque Deus não cabe dentro dessas leituras que foram boas até o presente momento. Não podem ser desprezadas, eu concordo, mas elas já não cabem mais, porque o que Deus vai fazer na eclésia, na igreja, a partir de agora, é algo inusitado, que vai surpreender a muitos de vocês. Vocês precisam estar com a mentalidade totalmente aberta, sair desse campo de visão e de atuação terreno e passar a compreender as coisas ao modo de Deus. A visão que Deus estabeleceu, ela é sempre eterna e ela permanecerá a mesma, mas nós necessitamos urgentemente de uma reforma na configuração das plataformas de trabalho para o reino. Não dá mais para nós nos movermos. Volto a dizer, a visão que Deus estabeleceu para a sua localidade, para esta geração, ela vai permanecer. Entretanto, a forma de implantar isso no reino, de trazer à luz isso que você tem gerado, ela precisa estar dentro de uma nova configuração. E não se estabelece nova configuração com a mesma mentalidade. Ou você amplia o seu campo de visão, ou você rasga a sua visão apostólica e profética, ou você adentra essas novas dimensões no Espírito, ou você vai ficar para trás. É necessário uma sacudida do seu ministério. Sair de determinados lugares
confortáveis. Eu quero que você abra comigo Ezequiel, no capítulo 1, a partir do versículo 14. Quero ler esse texto com vocês, para dar base para aquilo que eu estou dizendo. Diz assim: e os seres viventes corriam e voltavam à semelhança de um clarão de relâmpago, e vi os seres viventes, e eis que havia uma roda sobre a terra, junto aos seres viventes, uma para cada um dos 4 rostos. Repita assim comigo: existia uma roda. O aspecto das rodas e a obra delas era como a cor de berilo, e as 4 tinham a mesma semelhança em seu aspecto e sua obra, e era como se estivera uma roda no meio de outra roda, como se fossem, olhem aqui para mim, gente, você já viu elipse? Uma roda dentro de uma outra roda funcionando sincronicamente. E aí continua dizendo: andando elas, andavam pelos seus 4 lados, e não se viravam quando andavam. E os seus aros eram tão altos que faziam medo, e as 4 rodas tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. E andando os seres viventes, andavam as rodas aos lados deles, e elevando-se os seres viventes da terra, elevaram-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. Para onde o Espírito tinha de ir, e as rodas elevavam de fronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava sobre as rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E elevando-se eles na terra, elevavam-se também as rodas de fronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Você vai experimentar essa mesma estrutura de oráculo profético em Ezequiel capítulo 10 e também em Apocalipse 4. Alguns estudiosos da cultura judaica nos dizem que a configuração dos querubins não é exatamente essa, e que na verdade num campo de visão profética, quando Ezequiel e João eles enxergam os querubins, eles dizem que eles têm muitas asas justamente porque eles giram numa velocidade tão incrível que as suas asas elas multiplicam a sua quantidade. Quantos estão comigo? E essas rodas são ciclos gigantes, como se fossem aros que dão base para o trono de Deus. Escutem bem isso. A base do trono de Deus era movida pelo Espírito Santo ciclicamente. Isso prova que Deus se movimenta em ciclos. Aquilo que Ele começa, Ele termina. Aquele que começou a boa obra é fiel para concluí-la. Entretanto, depois de concluir a boa obra, o que nós temos a fazer? É essa reflexão que eu convido você a fazer nessa manhã. O que Deus tem para esse novo tempo? Como se posicionar para esse novo momento? De que maneira agir nessa nova configuração exigida pelo céu? Em Gênesis capítulo 6, Deus, Ele se mostra totalmente entristecido pela condição do homem, e pela maldade do coração do homem, Ele retira o seu espírito da terra. E então o Espírito Santo de Deus, Ele passa a fazer os ciclos da base do trono de Deus em adoração, juntamente com todas as hostes celestiais e miríades que estão a essa disposição. Mas Jesus, quando Ele é assunto aos céus, Ele diz aos seus discípulos: olha, vocês não ficarão sós, eu rogarei ao Pai. E rogar significa você pedir algo insistentemente, mesmo sabendo que essa pessoa não pode lhe dar, porque Deus já havia retirado o Espírito. Então Deus devolve o Consolador, Deus devolve o Espírito Santo para a terra.
E olha só que magnífica fusão acontece quando você aceita a Cristo como seu único e suficiente Salvador. O seu espírito, que antes estava morto, agora, além de viver e ser vivificado pelo sacrifício da cruz e se tornar eterno, ele recebe um companheiro que não é a sua consciência, que se chama o Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo da profecia, que está colado em você como se fosse um só, em sincronia perfeita. E no coletivo, como igreja, nós somos as únicas duas instituições habilitadas na terra para mover novamente os ciclos do céu. O Espírito e a noiva dizem: ora vem, Senhor Jesus. Você entende isso? Agora a sua responsabilidade como igreja, depois dessa fusão espiritual, você como noiva de Cristo que está sendo ataviada, adornada, preparada para as bodas, juntamente com seu amigo Espírito Santo Consolador, começam a mover a base do trono de Deus ciclicamente. Então nós precisamos estar com a nossa percepção profética aguçada, com os nossos sentidos espirituais apurados, para perceber a mudança das estações proféticas ao nosso derredor. Porque senão nós não conseguiremos entrar nessa nova configuração de Deus. Nós permaneceremos em questões almáticas, humanas, vinculados a padrões que já não fazem diferença alguma para o reino, mas nós estamos abraçados por uma série de fatores, como religiosidade, liturgia, saudosismo, padrões engessados de liderança, que não combinam mais com essa nova esfera de unção que o Espírito da noiva está liberando sobre ela. Quantos estão comigo? Repita assim comigo: nós precisamos movimentar o trono. Eu quero que você abra comigo Salmos 89. Salmos 89, verso 14. Pastor Fernando pregou, ministrou sobre isso ontem na sua proclamação. Eu gostaria de rever essas bases com você. Justiça e juízo são a base ou o fundamento do trono de Deus. Misericórdia e verdade estão adiante dele. A noiva, a igreja, juntamente com o Espírito, de que forma, quais são as ações no Espírito que podem movimentar os ciclos que dão base para o trono celestial? Através de 4 fundamentos: justiça, juízo, misericórdia e verdade. Justiça, juízo, misericórdia e verdade. Justiça, juízo, misericórdia e verdade. Mas nós estamos nos configurando em práticas religiosas herdadas, e por condicionamento nós estamos reproduzindo o mesmo padrão, sem modificar o pensamento, sem modificar e sem transformar os nossos vínculos almáticos com denominacionalismo, com placas, com ideologias, com dogmas humanos. Essas coisas já não cabem mais, porque se nós não praticamos a justiça, que é a prática dos santos para a transformação de uma sociedade, implantando fundamentos da base do reino de Deus, se nós não vivemos o juízo, que é abraçar a correção do Pai, o amor pela lei do Senhor, dos seus princípios e dos seus valores, se nós não exercitamos a misericórdia, que é a função da igreja em sua missão e na sua comunhão de assistir a viúva, ao órfão, o necessitado, se nós não vivemos em verdade, que é o próprio Cristo, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu não vou liberar aos céus a verdadeira adoração que movimenta o trono, porque em Hebreus o próprio Cristo vem dizer: eu estou aqui diante do Pai com os filhos que Ele me deu. Nós estamos longe desses 4 fundamentos: da justiça, do juízo, da misericórdia e da verdade.
E há um texto em Provérbios 21:3 que diz que a justiça e o juízo são para Deus muito mais agradáveis do que qualquer sacrifício. Se nós não entendermos alguns elementos proféticos como o fogo e a água, a justiça e o juízo, que traz sobre nós provações que nos refinam e nos purificam, e as águas que nos lavam e que nos trazem revelação, para mover o trono de Deus em adoração, nós vamos permanecer exatamente no mesmo lugar. Por isso que entra ano e sai ano, e o seu chamado está estagnado e não rompe, porque você não tem atentado para fundamentos que movem o trono de Deus. Porque que sabiamente a igreja, ela assemelha, a Bíblia assemelha a igreja como uma mulher. Por que simbolicamente, profeticamente, todas as vezes que a Bíblia nos remete à configuração de uma mulher, ao arquétipo de uma mulher, ela está falando sobre ciclos? Porque a igreja, ela vive de ciclos. O homem, ele é linear, ele é cartesiano, ele é racional. Entretanto, mulheres são cíclicas. Elas entram em estado reprodutivo, em período fértil. E essas elipses hormonais, no reino físico, elas revelam uma realidade espiritual que precisa ser percebida. Como igreja, nós liberamos serviços funcionais ligados aos 5 ministérios, numa sinergia, numa sincronia, dentro dessas 4 bases de justiça, juízo, misericórdia e verdade. E isso vai formando a engrenagem perfeita para o progresso, para o avanço, para o esticar das tendas, para fincar estacas em novos territórios, para o desenvolvimento do reino. E isso demanda novamente mais serviço funcional para a igreja dentro dos 5 ministérios, e o processo continua ciclicamente. 5 ministérios gerando serviço funcional, que gera progresso, que gera demanda para os 5 ministérios, e que gera serviço funcional, e que gera progresso. E assim nós vamos expandindo o reino de Deus sobre a face da terra, e ladeando o trono de Deus de adoração, intercessão e proclamação da palavra, que movem a engenharia, o fundamento do trono de Deus. Você compreende isso? Muitos de nós estamos fora desse ciclo. Deus estabeleceu a sua igreja numa localidade. Ele deu uma visão de reino específica, com configurações muito pontuais para um determinado tempo. Ele levantou pessoas com chamados ministeriais na sua equipe principal para serem usadas por Deus nesse tempo. Você até enviou algumas pessoas equipadas a funcionar no reino. Esses homens começaram a propagar a visão em diferentes lugares, e você retroalimentou o ciclo de justiça, juízo, misericórdia e verdade. Mas agora que o ciclo se findou, o que você vai fazer? Você precisa trabalhar nas mesmas bases, no mesmo fundamento? É a mesma configuração? Não. É a mesma base, o mesmo fundamento, mas com configurações diferentes. Porque Deus, Ele está aumentando o limite cíclico da sua igreja. Eu quero que você saia daqui com essa concepção profética. Deus está aumentando os aros do cíclico profético. Os seus limites estão sendo ampliados. A palavra limite, ela vem de uma expressão hebraica chamada kivav, que significa levar uma corda e medir além dela. Você já teve alguma situação de medir com uma trena de 1 metro um determinado lugar, e quando a trena acaba, você marca aquele lugar e reposiciona a trena para continuar medindo? É isso que Deus está fazendo. Ele cortou um ciclo e Ele vai iniciar o outro. A medida que foi usada antes vai precisar ser usada depois, mas sob uma nova configuração. Isso fala de você estender a sua medida profética na sua localidade. Isso tem o aspecto de você estender a sua visão para todas as nações, de você redimensionar o seu campo de unção para alcançar outros lugares que está sob uma palavra redentiva do céu para a sua visão e que você ainda não tocou.
Se você estava com dúvida se você poderia pisar agora e fazer determinadas coisas porque o medo estava assolando o seu coração, não tenha. É momento de você avançar. O ciclo mudou. Você precisa aumentar a quantidade de algo que já foi lhe entregue. Inúmeras vezes a palavra de Deus nos leva a meditar sobre multiplicação, sobre ampliação, inclusive com o próprio Deus cobrando daqueles a quem entregou uma medida, se eles haviam multiplicado a mesma ou não. E se você não estiver atento aos ciclos, você pode vir a enterrar muitos daqueles talentos que o Senhor deu nas suas mãos, sem os multiplicar. Nesse processo, as práticas que você desenvolvia antes já não cabem mais. A maneira com que você trabalhava não dá mais. Isso quer dizer que eu vou esquecer dos marcos antigos? Não, a Bíblia me orienta a não desprezar, mas eles vão se tornar apenas marcos interiores, porque ao olhar para você, Deus não vai mais ver você pelo que você foi, mas pelo que você é agora, produzindo para o reino. Muitos de vocês foram conhecidos até o presente momento como ex-traficante, ex-homossexual, ex-ladrão, ex-adúltero, mas isso passou, embora sejam marcos antigos interiores, porque isso faz refletir em você a gratidão de que você sabe do lugar em que Deus te arrancou, de onde Ele te tirou, mas elas não servem mais como discurso de plataforma. Isso é o seu testemunho pessoal, não é a sua base de trabalho. Deus mudou a configuração, mudou a sua construção, mudou a sua mentalidade. Ele está te alinhando para um novo tempo. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você tem que incrementar a medida. Sacode ele aí. Olha aqui para mim, gente. Olha aqui para mim, gente, isso é sério. Isso é muito sério. Você está à beira de um colapso, de um caos. Porque todo esse caos é necessário, porque ele vai reorganizar a sua vida. Não tenha medo de passar determinadas provas. Não tenha medo de repetir algumas que você já venceu. Não tenha medo de voltar, porque a coisa é cíclica mesmo. Mas deixa eu dizer, isso vai levar você a uma dimensão sobrenatural no espírito. Isso vai te levar a alcançar níveis e dimensões que você nunca experimentou antes. Muitos ministérios aqui, que tinham uma mentalidade local, pastoral, estão sendo destravadas porque é o tempo oportuno. E eu falei isso no início do ano, que o Senhor está novamente restaurando governos apostólicos e presbitérios proféticos. Os governos apostólicos para o avanço, para o desenvolvimento, para realmente ir às nações. E os presbitérios proféticos, através de um discernimento maduro que vai sustentar e guardar os ministérios apostólicos. O que acontece é que um fica discutindo com o outro, um fica brigando com o outro, porque um é mais pragmático, mais prático, o outro é mais teórico, mais místico, mas ambos são necessários porque são os fundamentos da nova aliança. Queridos, ministério apostólico e profético são as pernas para o corpo ir adiante. Para o corpo se movimentar, nós precisamos de governos apostólicos de avanço, desbravadores, incentivadores, paternos e presbitérios proféticos alinhados com aquilo que Deus está promovendo nos céus. Nós não podemos sair disso. Existem duas formas muito claras de expandir um ciclo. O primeiro é justamente a expansão, que vai fazer você aumentar a dimensão no espírito. Só que o problema é que essas pessoas que foram chamadas para a expansão
para aumentar a dimensão, ao invés de se tornarem interdependentes com a base, ou seja, ter uma base aliada, fundamental, em que eles possam voltar como um QG, eles se tornam independentes. Eu tenho ojeriza dessa palavra, ministério independente. Independente do que? Se você é um corpo inclusive, você é um corpo inclusive com a igreja que você saiu e rachou. Você é um corpo inclusive com o pastor que te machucou e te feriu. Ou você resolve essa questão do perdão aí, meu filho, ou você morre na praia. Avance. Se você tiver uma base, for interdependente dessa base, escute o que eu vou te dizer. Você vai ser mais ágil do que o vento. Você vai ganhar autonomia para a tomada de decisão no Espírito. Você vai liberar a palavra, os céus vão se rasgar e vai acontecer. Se você for interdependente com a base, embora você tenha um estilo de vida alternativo, saiba que você tem um lugar, uma estrutura, que vai te possibilitar visar o alcance de novos alvos. Você vai viver a missão que Deus te propôs na integralidade. Você vai ter uma mente ampla, pensando fora do aquário e da caixa de religião que te colocaram. Mas você precisa ser interdependente. Agora, para os que ficam, pare de reclamar que eles não trabalham. Se Deus te colocou como uma base, como fundamento articulado, que trabalha sobre os fundamentos de justiça, juízo, verdade e misericórdia de uma maneira cíclica, como a vida cíclica da igreja, que existem fases em que você está encaixado, você precisa entender que você é a profundidade da visão. Você é tão importante quanto. Não permita que a rejeição tome o seu coração, porque você está fincando raízes que estão nutrindo toda a árvore com uma boa seiva, junto a mananciais de águas. Se você é da base, saiba que você está trabalhando no desenvolvimento dos que vão e na ativação dos que vão. Você está preparando, você está articulando, você está alinhando, você está desenvolvendo. Você é o útero daquele lugar que recebe filhos e expele para as nações. Recebe filhos e expele para as nações. Mas você precisa saber o seu papel sem ficar falando mal de ninguém. Tire esse pensamento da sua cabeça de que você que fica trabalha para os outros. Não, todos trabalham para o reino. Deus falou comigo essa semana sobre isso. E eu recebi uma oferta. E essa oferta que eu recebi é uma provisão de Deus, porque nós estamos escondidos, enclausurados, estamos na caverna. E nesse período que eu tenho estado em casa, graças a Deus que eu estou debaixo de uma liderança paterna e que cuida da minha casa, da minha família, porque os meus amigos trazem oferta que ganham lá na igreja de vocês para mim, para dar comida, para colocar comida na minha mesa. Eu não estou trabalhando para eles, nós estamos trabalhando juntos, porque a oferta que eles me deram, eu abençoei outras pessoas, mesmo estando na base. Mesmo estando na base, eu tive a honra de pegar essa oferta e levar para alguém que merecia. Você sabe por quê? Porque nós precisamos entender que, embora estejamos aqui na base ou fora dela, nós temos a mesma mentalidade dentro de um ciclo reprodutor de Deus. Quantos estão comigo?
E daí, como todo bom profeta, não poderia dizer e não poderia deixar de falar da minha tribo predileta. Judá tem seu charme, mas Issacar enche o meu coração. Gênesis 49, gente, vamos lá. Versículo 14 e 15. Vamos começar pelas promessas, pela ativação. Vamos começar pelos decretos. Gênesis 49, 14 e 15 diz assim: Issacar é um jumento forte, deitado entre as suas cargas. Quando ele percebeu como era bom o lugar do seu repouso, e como era aprazível a sua terra, ele se encurvou com seus ombros ao fardo e se submeteu aos trabalhos forçados. Quando você encontra um lugar em Deus em que os decretos celestes se cumprem na sua vida, embora você esteja, e muitos podem chamar isso de ativismo. Ativismo é quando você desenvolve muitos trabalhos, muitas coisas que Deus não pediu, e você se torna cansado. Entretanto, uma pessoa que tem foco no reino, está vivendo os decretos do céu, embora ela esteja totalmente ocupada com as coisas do reino, ela está trabalhando pontualmente com resultado para o céu, cumprindo o propósito que foi delegado sobre os seus ombros. Isso não é ativismo, isso é produtividade e frutificação para o reino. E quando você entra nesse lugar de repouso aprazível, você descansa e trabalha ao mesmo tempo, usufruindo plenamente dessas duas áreas necessárias para o seu equilíbrio e para a sua saúde. A tribo de Issacar, a Bíblia diz que ela seria como um jumento de ossos fortes e que descansaria entre as fronteiras da cidade. Você sabe o que é descansar sobre as fronteiras da cidade? Depois, quando eles repartiram as terras, Issacar ficou com muitos lugares proféticos, muitos lugares extremamente positivos no ponto de vista profético, mas nós não podemos deixar de pensar que eram territórios de circulação. Eles eram uma tribo de portal. Issacar compreende quem entra no reino e quem está fora dele. Issacar percebe características muito claras de quem está comprometido com as causas do trono e quem está apenas fazendo barulho. E ele suporta qualquer nível de pressão e trabalho para o cumprimento do propósito, porque um jumento foi usado para que Jesus adentrasse as portas de Jerusalém. Ou seja, Jesus entrou em Jerusalém do lado oriental, sentado sobre um jumento. Porque isso tem uma aplicação na nossa vida prática sobrenatural, porque o Senhor deseja adentrar a novos territórios e a novos tempos sob ministérios proféticos seguros, maduros e fortes. Um serviço de maturidade talvez te leve para alguns lugares solitários, porque Cristo, quando fez a via sacra até a cruz, pensou que inclusive Deus havia o abandonado, porque esse é o lugar em que Deus vai te isolar, te deixar trancafiado por algum tempo para te mostrar algumas coisas dentro de você, para que haja um tempo de maturação e de preparo para o cumprimento do ciclo. Essa palavra perfeito, ela vem do grego teleios, que quer dizer inteiro, maduro, dá a ideia de um fruto pronto, que pode ser apanhado do pé e de uma maneira suculenta, comido, servindo de alimento para as nações. Isso fala de uma igreja forte, de uma igreja que está sendo constituída por homens e mulheres maduros, homens e mulheres provados e aprovados, fortalecidos no ministério, porque têm consciência do seu propósito.
Nós estamos cansados de meninos imaturos no governo, como Isaías capítulo 3. Meia dúzia de palavras bonitas e uma apostila de teologia decorada não vão levar ninguém a um novo nível espiritual. Imaturidade nos relacionamentos, homens e mulheres que estão na liderança, mas que são despreparados emocionalmente, que não conhecem o seu lugar, que não têm identidade, que se desequilibram por qualquer conflito, que não têm estrutura para administrar relacionamentos, que não sabem de onde vêm, para onde vão, são totalmente despreparados, desequipados em relação ao propósito. Essa palavra em Isaías capítulo 3, de imaturo, de menino, quer dizer poel, que fala de lideranças infantis sob o governo. Por isso que nós temos tantos ditadores, porque meninos no governo estão despreparados para fazer a gestão do céu, e eles se esqueceram que se move o trono de Deus com justiça, juízo, verdade e misericórdia, e eles estão fazendo as coisas a seu bel prazer, a seu modo, porque eles construíram uma visão pessoal e engessada, e querem que o seu nome seja propagado ao invés do reino. É Faraó, não? A tribo de Issacar, ela foi colocada do lado oriental. Repita comigo: Oriente. O sol sempre vai nascer do Oriente, no ponto leste da terra. Isso fala de que Deus está levantando uma geração sintonizada nos tempos, ligada nas estações, que compreende a mudança de ambiente e a mudança de clima, porque as mudanças celestes estão orientando para a origem, aonde o sol da justiça nasce. Por que nós fizemos dessa forma? Eu não sei, nós aprendemos assim. Não, eu não posso me conformar com isso, eu preciso ir além do terceiro porquê. Eu estou assentado do lado oriental do tabernáculo, eu preciso saber como as coisas começaram, como elas se propuseram na raiz. Qual é o conselho, pastor Juscelio e pastora Luciana, que você tem para casamento? Vamos para a origem. Qual é o conselho, pastor Marlon, pastora Regina, para grupos de convívio, na construção dos relacionamentos? Vamos para a origem. Como é que nós desenvolvemos o ministério apostólico e profético? Como é que nós cuidamos de gente, pastor Ulisses? Origem. Esquece tudo que a religião enlatou, engessou e enfiou por goela abaixo. Vai para a origem. Desconstrói, desintoxica, purifica. Antes de fazer qualquer coisa, meu irmão, de colocar qualquer estratégia maluca em prática, pergunta assim: Deus, o que você deseja? Como é que o Senhor quer fazer? Como é que o Senhor faz no céu? Jesus disse: eu faço tudo aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Isso é se movimentar profeticamente. Abra comigo, vamos lá, Efésios 5, vou fazer vocês passear aí. Efésios 5 e 15. Efésios 5 e 15 diz assim: Vede, pois com diligência como andeis. Ou seja, dá uma parada e faz uma reflexão aí sobre o seu comportamento, a maneira com que você tem vivido. Não como nécios, ou seja, não como abobados, como alguém que está andando nas nuvens, alguém que está perdido no tempo, mas como sábios. O que, gente? Remindo o tempo. Repita comigo: remindo o tempo. Bíblia diz: porque os dias são maus, portanto não sejais insensatos, ou seja, não sejais malucos, loucos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. O que é remir o tempo? Deixa eu explicar para vocês. Numa conta básica, Atos capítulo 13, versículo 18 ao 22, depois você compra o DVD. Diz o seguinte: entre o êxodo e a construção do templo, somaram-se exatamente 573 anos.
Mas 1 Reis 6:1 faz a mesma conta. E eles chegam ao resultado de 480 anos. Existe uma diferença gritante aqui de 93 anos. De 573 para 480. Por que que esse tempo não foi contabilizado? Simples. Porque quando os juízes reinaram, o povo esteve cativo. E nesse contexto terrenal, todas as vezes que você está trabalhando, pensando que está servindo a Deus, mas sob fundamentos humanos, naturais e profanos, fora da vontade de Deus, você não está dentro do ciclo de cumprimento do propósito de Deus, você não está cumprindo os ciclos divinos. Então o seu tempo não é contabilizado pelo céu. Então você é durão, é impositor, é ditador, continua trabalhando com a sua cabeça dura, porque esse tempo não está sendo contado, neguinho. Não está sendo contado. Pensa comigo, gente. Olha aí, assim para a pessoa que está ao seu lado, olha, não ignore os ciclos de Deus. Tudo que Deus fez, Ele projetou em ciclos perfeitos. Agora tem um lance para você aí, ó cabeça dura. Uma boa notícia para você. Dá boa, hein? Daniel, ali pelo capítulo 7. Ele é o camarada que o pastor Fernando falou ontem. Irrepreensível dentro da Babilônia e que amava a lei. Ele vai lá nos escritos e ele começa a perceber que eles estão vivendo uma realidade que já foi decretada, que já tinha acabado. E daí ele diz: olha, eu vou cuidar de mudar os tempos, porque vai vir um, e ele está falando agora de Satanás, que vai cessar a libação, que vai cessar a adoração, o espírito do anticristo. Esse mesmo espírito anticristo diz que ele vai cuidar para que os tempos de Deus nos prendam. Ele vai cuidar para que nós percamos a sensibilidade de perceber a mudança dos ciclos de Deus. Ele vai nos deixar ativistas, ele vai nos deixar totalmente perdidos em relação ao propósito, ele vai nos deixar cansados, ele vai nos deixar humanistas, com cabeça formatada, com um livro de aeroporto com 10 lições de liderança. Não finge que não é com você, porque tem um lá no quarto que eu sei. Vai para a Bíblia, meu irmão. Por favor, meu irmão. Repita assim comigo, todo mundo: voltar à origem. Tá aqui, mano. Amém. Você pode aplaudir a Jesus pelo melhor manual de liderança. Você não precisa dessas porcarias. Ai, porque ele é coach. Vai orar, mano. Daniel percebeu que o diabo tinha esse trabalho de fazer as pessoas ficarem perdidas em relação ao ciclo e o tempo, e viverem perdidas, não usufruindo plenamente daquilo que Deus já havia decretado. Sabe o que acontece com você? Você fica perdido, porque você está preso ao medo, à sua rejeição, ao que os outros vão pensar, ao que os outros vão dizer. E aí você não vive o tempo de Deus, porque você está preso almaticamente. Satanás conseguiu levar você para fora de Cristo. Gente, o espírito do anticristo é tudo aquilo que é contrário a Cristo. Se eu não caminho no ciclo de Cristo, eu caminho no ciclo de quem, meu irmão? A resposta é clara.
Por isso que Salomão disse que o homem sábio, ele tem que discernir o tempo e o modo. Eu tenho que saber o tempo em que as coisas acontecem e a maneira certa de proceder com elas. Nós, além de nós nos atermos ao tempo oportuno de Deus, nós também precisamos compreender a forma com que Ele está atuando em cada ocasião. Sabe aquela palavra de Eclesiastes 12:6? Nos últimos versículos, o escritor diz que se quebrará a roda junto ao poço, ou seja, haverá um corte de finalização de um ciclo, que são os últimos capítulos. Nós estamos vivendo os últimos capítulos da igreja na face da terra. Ou você se atenta a viver os ciclos de Deus e cumprir o propósito designado sobre a sua vida, ou você vai ver o tempo passar pela janela. Ou você entra no propósito ou não vai ter mais tempo. Esse tempo aqui faz menção a um círculo, a uma roda que está junto a um manancial de águas, ou seja, nutrido pelos decretos do céu. Agora tem uma coisa muito doida, que você vai ter que quebrar todos os padrões formatados, que uma cartilha de liderança incutiu na sua mente, nas suas entranhas. Você vai ter que entender que um círculo, ele não tem começo e nem fim. Ele se renova, mas dentro dele você tem mobilidade. Você vai para frente, você vai para trás. Você se move, você se desloca. Ele consegue te oferecer uma trajetória aleatória, tanto de um lado para o outro. Isso te dá uma ágil fluência. Se você entrar no ciclo de Deus, você vai viver dimensões que você nunca experimentou, em níveis muito maiores que vão te surpreender. O inusitado acontece. Quem se move dentro desse ciclo de Deus, ele tem uma infinidade de possibilidades, ele flui em todas as direções. Gente, quem caminha formatado de uma maneira linear, cartesiana, dentro de uma linha do tempo, sempre terá o mesmo resultado medíocre, porque trabalha sempre dentro da mesma configuração. Quem trabalha em círculos, quem entende ciclo, vai se mover, não somente para frente e para trás, mas vai pensar fora da caixa. Pense fora das quatro paredes do templo. Deus está levantando uma igreja forte, mais ágil, arrojada, versátil, inusitada, surpreendente para esses últimos dias. As pessoas vão olhar e vão perceber algo novo, literalmente novo, não uma nova estratégia convencionada dentro de uma reunião em que as pessoas estão pensando em crescimento numérico ou financeiro, ou levar a placa da sua igreja para aparecer em todos os lugares, ou nas capas das revistas, dos jornais ou da televisão. Não estão pensando em crescimento de massa. Eu não estou falando, gente, que você vai se mover de uma maneira modernizada, porque tudo aquilo que o mundo dita como modernizado é extremamente humanista, é babilônico, é fundamentalista do ponto de vista denominacional. Você vai trabalhar para o seu umbigo. Eu estou falando trabalhar da maneira de Deus. Por isso que quando nós vemos em 1 Crônicas 12:32, que os filhos de Isacar estavam se movendo porque eles eram homens destros na ciência dos tempos, para saber o que Israel deveria fazer. Você vai ser um homem de resposta, que não saberia disso de outra forma se não fosse debaixo da presença de Deus. Muitos de vocês vão ter que deixar as apostilas e os livros e voltar para o lugar secreto da adoração e voltar a ter uma vida íntima com Ele, para que Ele engendre novas revelações no seu espírito. Porque de tanto suprir necessidade, tanto de trabalhar na carência do povo, tanto de descascar pepino e abacaxi, resolver problema aqui e acolá, fazer com que a sua igreja cresça, você se esqueceu do lugar fundamental de revelação. E você precisa voltar para esse lugar em que você será destro, equipado na ciência dos tempos e vai saber exatamente o que fazer em toda e qualquer situação, mesmo diante da adversidade. Deus te dará direções claras de como agir, porque são homens e mulheres que estão ao comando do céu.
não estão buscando poder financeiro ou político. Esse é o chamado de Deus para todos nós nesse tempo, para vivermos profeticamente dentro dos ciclos de Deus. Quando nós entendemos os tempos, nós vamos adquirindo uma percepção que vai nos levando a avançar. Deixa eu falar sobre isso. Nós começamos a aprender a pôr em ordem a nossa vida. Nós começamos a aprender a cumprir o destino de Deus para o nosso propósito. Muitos de nós, por estarmos vivendo ciclos de juízo, porque estamos fora do padrão de Deus, vivendo na força do nosso braço e fazendo o nosso querer, realizando a nossa vontade, estão trazendo ciclos de destruição para a sua vida. No universo há muitos ciclos de destruição. Eu posso citar, por exemplo, tufões, furacões. Isso acontece espiritualmente. São ciclos viciosos de pobreza, de descrença, de derrota. E eu não estou trazendo aqui nenhuma palavra prosperocêntrica para você, em que a prosperidade se tornou o centro. Não, eu estou falando que aquele que caminha dentro do ciclo de Deus tem o suprimento de todas as coisas. Os recursos virão, se você estiver fazendo a vontade de Deus, não a sua. Por isso, a Bíblia diz que Daniel, ele percebeu nos escritos que o tempo de desolação havia acabado, e ele se posicionou diante da palavra de Deus. Quero que você abra comigo em Salmo 1. Muito simples, talvez você já tenha passado o olho aqui inúmeras vezes, aberto seu culto, lido no seu devocional. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta onde? Na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Na sua palavra, nos seus princípios, nos seus padrões. Porque ele será como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele fizer será bem sucedido, ou prosperará. Isso, gente, fala de processo, de ciclo. Basta ler. Salmo 1 fala que o primeiro passo para você entrar dentro desse processo de ciclo de destruição é você entrar dentro da roda dos escarnecedores. Esse é o ciclo de reprovação de Deus. Há um processo vicioso que transforma a sua vida cíclica num cativeiro constante de derrota, em que entra ano e sai ano e a sua vida permanece do mesmo jeito, e o seu ministério não frutifica, não modifica, porque você ainda está andando sob o conselho dos ímpios. E sabe o que são os conselhos dos ímpios? São os padrões mundanos que você vai buscar lá fora e que estão contaminando a visão da eclésia, porque Deus está tendo o maior trabalho de levantar profeta para purificar a igreja, e vocês estão indo lá fora buscar mais porcaria e lixo para ensinar para os seus liderados e discípulos. Isso é aprender com o conselho dos ímpios. Você deu o start no ciclo da destruição, você deu o início, porque com isso você está dizendo: eu não acredito nos ciclos divinos de Deus, eu não acredito no tempo e no modo, eu acredito na força do meu braço. Por isso eu vou buscar agora as tendências humanistas, gregas, romanas, e eu vou viver agora pautado no medo e na dúvida, porque mais vale aquilo que eu posso tocar, ver, controlar e manipular, do que depender exclusivamente do céu. Primeira parte do ciclo: deixa de ser pastor e vira coach, para você ver o que acontece. Eu acredito sim em homens equipados espiritualmente, vamos tirar a cabeça fora da caixa, espirituais, homens com mentalidade de governo, que estão lá na Babilônia mantendo a influência, são irrepreensíveis em conduta, em caráter, em pensamento, mostram-se aprovados, estão inseridas em todas as esferas e camadas sociais, não estão só dentro de um discurso de repleplé dentro das quatro paredes da igreja, mas estão desenvolvendo seu trabalho com discursos muito bem argumentados, muito bem construídos, com os princípios e valores do reino, às vezes sem usar a Bíblia.
Se essa for a vontade de Deus para você, vai. E Deus vai prosperar, porque você está saindo do seu ciclo religioso e está entrando no ciclo de Deus. Agora, se Deus te mandou de volta, não faz o contrário. Entra no ciclo para que os seus dias sejam contabilizados, porque senão você passa para o segundo passo. Você vai se deter no caminho dos pecadores. Você sabe o que é isso? Muitos obreiros da iniquidade que vivem de acordo com o império das trevas como ponto de contato para o inferno nas plataformas da igreja, porque são pessoas que não têm o seu caráter resolvido pela cruz. Pessoas que vivem com iniquidades guardadas no seu coração, nunca confessadas, porque têm uma tolerância com o engano e acham que vão levar a unção de Deus com a barriga. Isso vai até um tempo, enquanto o seu depósito suportar. Depois disso a sua casa cai. A Bíblia diz isso, será proclamado pelos telhados. Nós denunciamos nessa manhã esse processo de rebeldia, que não se submete ao tratamento de Deus por causa do orgulho e da soberba, porque não conseguem passar pelo genuíno nascimento da humildade, porque estão realizando seu chamado sob bases humanas, de iniquidade, de pecado, de engano, e estão trazendo modelos errados para o rebanho, posturas de vida que são totalmente inconvenientes à palavra e que estão sendo proclamadas como verdade nos altares. Por isso que está tudo de cabeça para baixo. E aí você entra no último ciclo, estágio do ciclo, estágio do processo, porque você literalmente se assentou. Issacar assentou nas fronteiras onde Deus determinou que ele estivesse, como uma tribo de portal que discernia os tempos. E os escarnecedores se assentam na sua roda, se assentam no seu ciclo. Eles aniquilam tudo que é de Deus e deitam-se sobre a sua própria ruína e vontade. E aí eles concluem esse processo degenerativo, esse ciclo destrutivo e vicioso que se chama independência de Deus. Quantos de vocês estão fazendo a obra de Deus do jeito de vocês, porque já se assentaram na roda dos escarnecedores? É muito pequena, é muito rasa a revelação de você achar que se assentar na roda dos escarnecedores é participar do círculo de piadinha suja do seu ambiente de trabalho, meu irmão. É uma dimensão muito mais alta. Isso é para quem vive a salvação. Para quem vive reino, a mentalidade é outra. É um nível maior. Você está entrando num ciclo chamado fracasso. É um clássico exemplo de destruição. Isso foi encontrado aqui, gente, facilmente no livro de Juízes. Nele você encontra a nação de Israel num ciclo de pecado constante. Eu chamo de síndrome do erro perfeito, ou do ciclo do erro perfeito. Sabe por quê? Porque o povo se rebelava contra Deus. Aí Deus permitia que os inimigos estranhos adentrassem aquela nação e os oprimissem. Daí o povo chorava, lamentava, né, pastor Jefferson, pastora Vanessa, se arrependia, porque a pressão vinha, a coisa fechava, eles iam para a intercessão, não faltavam vigília, porque a coisa estava feia. Aí o que acontecia? Deus levantava um libertador, alguém que ia proclamar para salvar aquele povo todo do inimigo. Aí sabe o que rola? Quando eles estão sossegados de novo, eles voltam a quebrar o ciclo, trazendo opressão novamente, porque logo eles se rebelam. E isso, o livro de Juízes diz que o povo de Israel passou por 7 vezes. Por isso que eu digo, gente, que é o ciclo perfeito da ignorância. Será que nós vamos viver por resto da vida nesses ciclos errados, vivendo a nossa vontade, do nosso jeito, fazendo as coisas da nossa forma? A visão judaica sobre Issacar, ela é muito interessante. Diz que Issacar suportaria a Torá, ou seja, suportaria a lei. Tem gente que não consegue nem suportar a graça. Você falou uma coisa que já entrou contrário no irmão, já dá ali uma congestão, o cara levanta, eu não volto mais aqui. Eu vou ir para uma igreja que tem mais estrutura, que pregue para que eu possa assim me sentir bem. Faz yoga. Faz yoga. Levita.
Desculpa a palavra, mas eu vou ter que usar, depois eu peço perdão para o meu apóstolo. Para suportar a lei, meu irmão, tem que ser coco roxo. Jumento forte, dorme no estábulo, renuncia à vida luxuosa. Vence o conformismo com o humanismo. Combate esse discurso profano de sucesso, de prosperidade, de prestígio. Deus te pôs por cabeça, amado, não por cauda. Vence isso, meu irmão. Um jumento não tem lugar específico. Ele está à disposição daquele que sobe sobre ele. Ele estaria nas fronteiras, à disposição como um nômade, para onde quer que Deus apontasse. Por isso ele carregava 2 pesos, um de cada lado, graça e conhecimento. A graça é a aplicação da lei. Isso fala de uma vida de equilíbrio, de interpretação. Um dia desse eu estava falando sobre isso com o pastor Juscelio. O camarada vem para um treinamento conosco e nós fizemos o camarada entender que ele precisa confessar seus pecados para sua esposa, se acaso ele adulterou, enfim. E aí aquele camarada que ouviu isso volta para sua igreja, faz um encontro de casais e manda todo mundo confessar. No outro dia ele tem 40% de divórcio. Como é que se aplica isso? Um camarada que discerne o tempo, ele vai se colocar na frente de um casal em específico e vai ver, eles estão preparados espiritualmente para essa pancada? Eles vão suportar a paulada? Vamos levar esse povo para um nível espiritual um pouquinho mais alto? Vamos orar com eles? Vamos gastar um tempo? Vamos prepará-los? E aí o tempo de Deus, num ambiente totalmente receptivo, a presença do Espírito Santo vem, e aquilo que você pensou que ia dar uma briga de se agarrar nos cabelos, se transforma numa conversa linda de quebrantamento e de perdão. Isso, gente, é você entender o equilíbrio entre a lei e a graça. Tem coisas que você precisa entender, mas você precisa entender também como aplicar, é tempo e modo. Trabalhar com gente não é trabalhar com bicho, não é trabalhar com boi. Você não pode enxergar a sua igreja pelo ID, pela quantidade de membros que você tem no sistema. Pela ficha de membro. Agora tem uma coisa que o jumento é. Ele é teimoso. É de você mesmo que eu ia te falar. Pastor Luiz tem uma história muito interessante, né? Que na verdade é o testemunho dele, mas eu gosto muito de contar. Quando ele aceitou Jesus, as meninas oravam por pacote de bolacha vazio para ir para a escola, porque não tinham nem lanche. E nós acompanhamos uma série de privações e de provações que essa casa passou. Eu sei que Deus está finalizando um ciclo. Eu sei disso. Só que tem uma coisa muito interessante. As pessoas batiam lá na porta da casa dele e diziam assim: Luiz, você não vai trabalhar, cara? Cara novo, filho para criar. Tua esposa trabalhando de empregada doméstica, cara, baixando a cabeça lá para limpar sujeira do banheiro dos outros. Vão trabalhar, cara. Abriram uma verdureira. A verdureira faliu. Até que ele resolveu. Ele vendeu para um crente, o crente não pagou até hoje. Até que um dia, gente, ele disse o seguinte. Ele fez o seguinte, ele levantou a carteira profissional dele para o céu e disse: Senhor, eu sou teu funcionário. Eu trabalho para o reino. Eu sou teu filho. Eu tenho um pai. E eu sei pelo que eu estou acreditando e lutando. Até hoje. Tem gente batendo na porta dele.
temoso. Quando eu fui sair da empresa que eu trabalhava, uma multinacional com excelente salário, plano de carreira, tudo bem, e que eu fui dizer assim, ó, estou indo embora, eles chamaram a psicóloga. Eles disseram assim, cara, a faculdade, a especialização, e cara, agora que tu estava ganhando dinheiro, a gente tem esse cargo para ti, assim, ó, olha a projeção. Não, gente, eu não quero. Não, então assim, ó, a gente, sabe Faraó, fica mais um tempinho aqui, então a gente deixa mais 30 dias. Eu fui teimoso. Você paga os preços necessários por ser teimoso. Tem suas consequências. Mas sair do seu ciclo e entrar no ciclo de Deus, não há valor que possa te recompensar. Não fique olhando para as coisas que se foram. Olhe para aquilo que vai acontecer. Tem gente que dá vontade de dar um murro. Meu Deus, cara, como é que você pode ser tão teimoso se você não está vendo? Não, Deus falou comigo. E o cara acredita tanto que ele acaba convencendo a gente. Mas quando a gente vê a pessoa fluir dentro dos ciclos de Deus e cumprir o propósito, isso, o inesperado, realmente toca o nosso coração. Não se esqueça que a tribo de Issacar foi escolhida para estar aos pés do Monte Sinai, sobre a bênção e a maldição. Eles sabiam exatamente aquilo que poderia trazer consequências negativas e aquilo que poderia trazer consequência positiva. E não há nada melhor do que você fazer a vontade de Deus. Isso será óleo sobre a sua cabeça. Queridos, no reino você precisa aprender a estar em Deus. E embora Deus seja imutável, Ele não mude, Ele se move, Ele vai se movimentar. E se você não se movimentar na frequência do céu, capaz de entrar nesse ciclo, capaz de sair do seu ciclo e entrar no ciclo de Deus, você não vai entender que a sua vida é apenas uma partícula de algo chamado eternidade, que Deus te deu para cumprir um propósito. Você é um elo. Isso é muito sério. E o ciclo está se renovando, e os céus estão se movimentando, e você precisa se levantar dessa cadeira e sacudir a poeira, porque você tem que viver em Deus. E viver em Deus nada mais é do que você avançar num destino ainda desconhecido. Pode parecer absurdo, mas senão você vai permanecer nesse estágio para o resto da sua vida. Você precisa aprender a morrer para você mesmo a cada final de ciclo, aceitar essas passagens, senão você vai ficar para o resto da vida presos ao cronos, às novidades, aos modismos, aos movimentos da igreja que se repetem a cada tempo, e isso não demonstra aquilo que está sendo planejado por Deus nos céus. Essa atitude vai te gerar um desgaste imenso. Ficar parado no mesmo lugar e estagnar vai te levar à morte. Você vai entrar num estado que eu chamo de tanatológico. Você vai ficar depressivo. Você não vai sentir mais motivação para as coisas. Você vai para a igreja obrigado. Você vai começar a abrir os seus cadernos de revelação de anos passados, porque você já não tem mais vontade de ir para Deus buscar nada novo. Parece que você vai para uma reunião da igreja, você vai com 2 bolas de ferro no pé, como se você estivesse preso. Sabe o que isso significa? Está se findando um ciclo na sua vida. Você precisa estar consciente de que uma etapa chegou ao final. Se você insistir em permanecer nela mais do que o tempo necessário, você vai perder a sua alegria, o sentido e o senso de missão, porque tem outras etapas para serem vividas e você não está prestando atenção nisso. Sabe esse sentimento de perda que você tem mesmo tendo tudo? Esse sentimento de vazio, mesmo tendo o suprimento de todas as coisas, está sinalizando no reino físico, no reino visível, que um tempo está indo embora, que o reino espiritual se movimentou, que as coisas que aconteceram vão virar somente velhas recordações,
Porque você precisa dar espaço para as novas realizações dos ciclos de Deus, para os novos propósitos do reino que estão acontecendo na sua vida. Presta atenção nisso. E isso é um paradoxo. Um dia desse eu estava conversando com o pastor Luiz, e eu disse assim: pastor Luiz, às vezes eu escuto as suas ministrações antigas, e às vezes eu te vejo fazer algumas reuniões hoje conosco. Eu fico fazendo uma comparação entre a ingenuidade do começo, não a pureza e a inocência, porque isso tem que permanecer, amém? Estou falando de ingenuidade do começo. Mas se tivesse a ingenuidade do começo, mas com a mentalidade de governo de agora, como as coisas seriam diferentes? Nós choramos, porque não dá. Porque um tempo foi vivido a cada etapa, e agora tempos novos virão. Eu não posso ficar preso nesse saudosismo. Está se encerrando um ciclo, não porque Deus disse basta, por causa da soberba do coração de vocês, por causa da tirania de vocês. A nuvem se moveu e vocês não se moveram, eu estou parando tudo. Não, Deus não olha para você como se você fosse insubstituível. Deus olha para você com o amor de pai por um filho. E Ele quer te trazer para os processos dEle, para os ciclos dEle, para o lugar em que Ele está. Às vezes você se apega tanto numa rotina, às vezes você se apega tanto num hábito, que isso se torna uma necessidade vital para você conseguir viver. Sai disso. A sua base, a sua estrutura, a sua segurança tem que estar em Deus, em mais nada. Se você dá apego a um salário que uma organização, uma instituição dá para você, se você tem apego ao prestígio que uma comunidade joga no seu ego, querido, seu coração está fundamentado em lugares errados. O Senhor quer te promover e você está com o coração vinculado a coisas. Quem está em Deus está no Espírito, está à disposição. Agora tem aqueles que estão assentados junto aos ribeiros de água, que são como árvore. Nós lemos em Salmo agora. A árvore, ela é a representação perfeita do ciclo da vida. Repita assim comigo: árvore, vida. A sua linha do tempo, como árvore, ela é cíclica, ela não é linear. Ela finaliza um tempo, mas ela começa novamente. Ela nasce, cresce, reproduz, morre e renasce. Mas ela renasce sob um novo padrão. Ela renasce sob uma nova configuração. A frutificação muda. Ela deu 5 frutos na estação passada. Esse ano ela vai dar 10. A configuração muda porque as folhagens eram mais verdes, claras, agora elas já estão mais largas e densas e escuras. A sua estrutura de caule aumentou, as suas raízes se fincaram e se aprofundaram. A configuração é diferente, embora ela tenha morrido e renascido em vários ciclos. Qual é o segredo da árvore? Estar junto ao manancial de águas. E isso fala de você ser nutrido da palavra da origem. Pelos decretos do céu, você vai viver com a base lá de Eclesiastes, junto ao poço. Estão comigo? Estamos acabando. Aí você entra no ciclo oportuno. Repita assim comigo: ciclo perfeito. Bota a mão no seu coração. Repita assim comigo: Senhor Jesus, me perdoa por ter perdido tanto tempo. Não no tempo do relógio, mas tanta eternidade. Porque esses tempos que eu vivi fora de Ti não foram contabilizados. Mas eu escolho hoje adentrar nos Teus ciclos perfeitos. E eu me proponho a viver em justiça, juízo, verdade e misericórdia, e ser provedor de fogo e água para as nações da terra. Gênesis 1:28. Deus os abençoou e disse: frutificai, disse Ele, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Esse é o padrão de plenitude do governo para o reino. Amém? Gênesis 1:28, primeira parte do ciclo: frutificai. Repita comigo. Isso fala de amadurecimento.
você fecha a cara diante de qualquer problema, se você vai para casa choramingando por qualquer conflito, se você não tem estrutura emocional para assumir determinadas posturas, entre num tratamento de amadurecimento do Pai. Porque é o primeiro estágio do ciclo, o segundo é multiplicação. E isso fala de uma expansão exterior. Multiplicar significa expandir, alargar as tendas, ir para outros territórios, fincar novas estacas, mudar a configuração, estar à disposição das estratégias do céu, sob o governo do Espírito. E aí você entra no outro ponto, que é encher. Isso fala de um desenvolvimento interior, estar cheio do Espírito. Isso não fala de crescimento, porque tudo que cresce, cresce de forma desordenada. Desenvolvimento é planejado pelo céu em você. E aí você entra no outro estágio, que é de sujeitar. Você começa a compreender o seu padrão de mordomia, de gestão da criação, e você recebe no seu espírito uma mentalidade para presidir. Você começa a desenvolver uma liderança no padrão do reino que nada tem a ver com a liderança terrena. E aí você entra num lugar de domínio, porque você aí tem o governo estabelecido sobre todas as coisas, e você está no lugar em que Deus te criou. Mas para isso você vai ter que ter força para suportar tempos difíceis. Issacar serviu como escravo durante muito tempo aos cananeus, até mesmo a Saul. Mas mesmo assim eles não se corrompiam, eles se multiplicavam. Depois do censo do Egito, 39 anos depois, e nos dias de Davi, eles tinham crescido de 54.400 da tribo para 87.000. Isso fala de uma geração que está se reproduzindo geracionalmente de uma maneira surpreendente, porque estão vivendo os ciclos e os tempos de Deus. Meu irmão, olha aqui para mim. Talvez você esteve durante muitos anos debaixo de uma liderança opressora, cananeia, profana, impiedosa, iníqua, debaixo de opressão e de dor de uma liderança perversa, ditadora. Mas deixa eu te explicar uma coisa para você começar a dar o start na primeira base do ciclo, que é o amadurecimento. A palavra de Deus nos diz em Salmo 141, fira-me o justo, isso será benignidade, repreenda-me, isso será óleo sobre a minha cabeça. Sabe o que isso quer dizer? O justo é aquele que foi justificado pela palavra, pelo Senhor, aquele que vive a prática da justiça, mas mesmo esse irá te ferir na esfera da fé. Você achava que iria passar alguns momentos de opressão somente do lado de fora do templo, mas quando você cai dentro de uma igreja e que Deus começa a mover os seus ciclos em você, e que Deus começa a impartir com você uma visão autêntica, as pessoas do seu lado começam a olhar para você de uma maneira estranha, e começam então a lapidação, que é um processo doloroso. Mas fira-me o justo, porque isso é benignidade sobre mim, e óleo sobre a minha cabeça, porque aumenta a minha autoridade e a minha unção. Por que Jesus nos ensina a orarmos pelos nossos inimigos? Porque muitas vezes eles são mais úteis para a formação do nosso caráter do que alguns amigos que estão ao nosso lado. Eles são ferramentas habilidosas na mão do Espírito. O justo vai te ferir, ele vai ser mal educado com você, ele vai te destratar, ele vai ser indiferente com os teus sentimentos, ele vai te pôr para a rua, ele vai te desonrar, ele vai te desrespeitar, ele vai te humilhar, te prejudicar, te atrapalhar, mas ele é teu amado. E tudo que você está vivendo hoje, tendo a possibilidade de enxergar, é porque você bateu na porta dele e ele fechou, e você bateu na porta certa. Não adianta você ficar espiritualizando as coisas, dizendo que minha luta não é contra pessoas, é contra principados, potestades e hostes da maldade. Deus vai usar pessoas para te ferir, porque isso faz parte do ciclo. Isaías 29, versículo 1, já estamos indo para o final, para a gente encerrar. Mais 10 minutos. Isaías 29. Ai de Ariel,
a cidade onde Davi acampou, acrescentai ano a ano, e sucedam-se as festas. Ariel é uma convocação do céu para os leões do eterno, para homens e mulheres que faziam parte da tribo de Judá, Zebulon e Isacar, que tinham o mesmo estandarte, fazia alusão às tribos que tinham a mesma bandeira. Mas mais do que isso, fala de um lugar espiritual que é a morada de Deus em nós, aonde nós fincamos as bandeiras e demarcamos o território. Fala de um lugar no espírito, de uma dimensão, de uma recâmara, e nós precisamos entrar nesse lugar. E por que ele faz menção que é o lugar onde Davi acampou? Porque essa palavra no hebraico vem de Shanar ou Hanar, onde Davi ele se rende e se inclina, estabelecendo estacas e se prostra, adorando ao Senhor. E porque ele se submete ao mover profético do Espírito, o que acontece? Acontece o acrescentamento de ano a ano. Essa palavra vem de shafar, que é acumular desenvolvimento ou crescimento. Deus está dizendo: cresçam ano após ano dentro do ciclo que eu designei. Porque se você viver tudo que eu tenho determinado para esse tempo, eu vou acrescentar mais e mais unção sobre as suas esferas ministeriais. Por isso ele se remete às festas, porque festas são decretos. Ele diz no hebraico: executem violentamente. Escutem isso: executem violentamente o que está sendo determinado para este tempo. Deus está te chamando. Issacar teve 4 filhos: Tolá, Puva, Jô e Simron. O primeiro fala no hebraico, aquele que analisa. O segundo diz, eu vivo de iluminação ou revelação. O terceiro diz, eu volto-me para a origem. E o quarto diz, eu guardo a lei. A tribo de Isacar, ela nos ensina aquilo que Salmo 90:12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias. Meu irmão, você precisa ser adaptável ao mover do céu. Fique de pé comigo. Em 1 Crônicas, olha aqui para mim. Quando, no capítulo 12, no versículo 32, quando Davi foi coroado, 200 chefes da tribo se dirigiram para Hebrom. 200 chefes da tribo de Isacar. Eles perceberam a mudança no ciclo de governo. Muitos de vocês precisam saber que é momento de nós avançarmos. A unção mudou, o ambiente mudou, a palavra continua a mesma, mas o ciclo governamental já mudou. Deus já tem falado isso há muito tempo conosco, através do Júnior, que nós passaríamos de um tempo de transição de Davi para Saul. Isso já aconteceu, mas muitos ainda estão presos. Lembre-se de que antes de tudo, Saul, ele cuidava de jumentas. Mas quando a tribo de Isacar percebeu a mudança de governo, eles liberaram 200 chefes da sua tribo para ir servir Davi, porque eles sabiam com quem estava a palavra. Muitos de vocês vão precisar. Eu não estou falando de você sair de uma denominação evangélica ou debaixo de uma liderança. Se Deus ainda não cumpriu o propósito e não fechou o ciclo naquele lugar, você vai ter que ficar até o final. Ciclos inacabados são sinal de reprovação. Você vai ter que voltar para fazer tudo de volta. Mas eu quero que você saia do seu lugar e você venha aqui à frente. Você que entendeu que Deus mudou o ciclo e que você não pode mais permanecer do mesmo jeito. Você que quer se tornar uma pessoa adaptável ao céu. Eu sei que é muito difícil para você. Às vezes a gente quer que o reino tenha visibilidade, não é? Mas o reino não tem visibilidade. O reino, ele é invisível. São princípios intangíveis. São valores subjetivos. Não dá para ver.
E o trono de Deus precisa ser movido pela justiça, pelo juízo, pela misericórdia e pela verdade. Eu quero que você faça a sua oração nessa manhã. Uma oração de entrega. Você que talvez seja linear, porque a sua vida tem começo, meio e fim. Você que sempre pensou de uma maneira planejada, sistematizada e desenhou um projeto de vida para você. E você é apegado a alguns processos, rotinas, dogmas, preceitos. Chegou o momento do corte. É um novo ciclo. É uma nova etapa. É uma nova configuração. É um novo lugar. Muitas pessoas, Deus vai dizer: pare o que você está fazendo. Outras pessoas, Deus vai dizer: pare por um momento o que você está fazendo, porque eu vou retomar isso daqui a pouco. Outras, Deus vai dizer: renuncie eternamente isso que você está fazendo, porque eu não quero. Outras pessoas, Deus vai dizer: sabe aquele projeto que você nunca pôs em prática, que está na gaveta? É hora de você tirar. Ciclos, tempos e configurações. Ciclos, tempos e configurações. Eu sei que muitas pessoas estão aqui nessa manhã e chegaram nesse retiro cansados do sistema litúrgico que essa igreja moderna, que esse curso humanista da igreja moderna tomou, cansados de viver a mesma configuração repetida inúmeras vezes, cansado de fazer a mesma coisa do mesmo jeito sempre. Você talvez tenha dito: eu vou para lá para ouvir algo novo de Deus, porque tem alguma coisa errada acontecendo comigo. Parece que aquela unção que um dia existiu, ela não vem mais. Parece que aquele tipo de oração que eu faço já não combina mais. Eu estou me sentindo inadequado ao novo padrão. Mas é porque Deus está dizendo para você: larga tudo, se desvincula, solta. Deixa o Espírito Santo cortar. É uma nova etapa mesmo. É um novo tempo mesmo. É um novo ciclo mesmo. Mudou tudo. Mudou configuração. Seu jeito de falar, de pensar, de agir, de ministrar, de proclamar, de interceder. São novos pensamentos, nova unção, novas estratégias. Tudo isso vindo do trono de Deus. Você que veio à frente, você não fez apenas um ato presumido, você fez um ato profético. Você escolheu sair do seu ciclo e entrar no ciclo de Deus. Você escolheu sair do seu ciclo de repetição, vicioso, destrutivo, e entrar num ciclo em que os decretos do céu se tornarão uma realidade no Espírito. Nós trouxemos à luz novos equipamentos no Espírito nesta manhã, novos dons, novos talentos. Há um novo povo esperando por você. Há uma nova nação esperando por você. Há uma nova língua a ser aprendida. Há uma nova cultura a ser assimilada. Há um novo governo profano a ser combatido. São novos principados, novas potestades. Você está subindo de nível, você está mudando de dimensão, você está adentrando novas recâmaras. Nós cortamos agora o seu ciclo de reprovação, de destruição, de vícios religiosos e litúrgicos, onde você estava preso numa denominação, em formatações, vivendo oprimido, onde todo o seu potencial foi subestimado. Mas Deus está trazendo o novo, o inusitado, o perfeito sobre você. Você vai cantar diferente, vai falar diferente, vai ministrar diferente. Muitos de vocês vão ter que se desvincular de muitas coisas, como
como prestígio, como dinheiro, como conforto, como status, para adentrar e começar de novo. Pastor, mas agora que eu cheguei nesse lugar, agora que eu cheguei nesse nível, vale a pena estar nesse lugar e estar descontente? Vale a pena estar nesse lugar e estar vazio? É hora de começar outra vez, é hora de fazer tudo novo de novo, é hora de uma nova configuração. Nova configuração. Nós clamamos, Espírito da profecia, revela novas configurações. Você vai se mover de uma forma sobrenatural. Aleluia.